Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a nossa resenha de hoje é sobre um livro que foi indicado pelo Barack Obama, foi ganhador de vários prêmios e também vai ter uma adaptação para TV. Estamos falando, nada mais nada menos, de Pachinko. O livro Pachinko chegou na caixa 025 do Intrínsecos. Apesar de ter recebido ele ano passado, eu acabei lendo ele esse ano. E, gente, pra mim foi a melhor leitura de 2021 até agora. Eu amo ler livros, assim, na estrutura do Pachinko. O Pachinko, ele vai contar a história de uma família. Só que essa família vai ser representada por gerações. Então, a gente tem uma pessoa que vai ser a matriarca dessa família, né? E aí o livro vai desenvolvendo a história dessa família e os costumes dessa família, as dores dessa família. E isso é muito legal, eu amo livros assim. Tem um outro livro do Intrínsecos também é assim, que é o do Marco Suzak. O Marco Suzak, se você não sabe, é o que escreveu A Menina que Roubava Livros. Ele escreveu O Construtor de Pontes, que é bem parecido com o Pachinko. Outro livro também que é bem interessante, que é na mesma proposta, é o Pátria. O Pátria, de Fernando Aramburu. Também ele é bem nessa pegada para contar a história de famílias e gerações que foram marcadas pelas atrocidades do mundo. E essa história é muito, muito boa, muito, muito incrível também. Então, a gente vai ter aqui a história de 3 gerações dessa família, que vive inicialmente ali na Coreia do Norte. Mas, pra gente entender um pouquinho essa história, a gente precisa entender um pouquinho da história. O livro, ele vai se passar, como em gerações, né? Ele vai se passar em 1910 até 1989. E ele vai permear alguns acontecimentos reais, né? Que aconteceu na história, principalmente com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e o Japão. O livro, ele tá dividido em 3 partes. No livro 1, é justamente por conta dessas 3 gerações. No livro 1, a gente vai ter a história de Sunja. Na verdade, o primeiro capítulo, gente, eu vou deixar até disponível aqui o link do primeiro capítulo pra você poder ler e você ter a sua percepção. Já no primeiro capítulo, eu já fiquei com vontade de chorar. Muito. Porque a gente vai entender como é que a Sunja nasceu, em que contexto que ela nasceu, principalmente para a cultura da Coreia e do Japão, essa questão mais oriental, né? Oriental. O pai dela tem certos problemas, né? Certas limitações físicas. Ele nasceu com o lábio leporino, nasceu com algumas deformidades, vamos dizer assim, que não era comum para aquela época, né? Hoje, com tratamento, enfim. Eu tenho até um sobrinho que nasceu com lábio leporino, mas a gente tá falando de 1910. Se hoje a gente tem um tratamento muito bom para isso, em 1910 a gente vai ter um retrato totalmente diferente. Então você vai ver a marca que este homem tem, principalmente para a sociedade e principalmente para cultura. Isso significava uma maldição na época, enfim. E aí Sunja nasce com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, porque infelizmente ela vai ser taxada como alguém que carrega uma maldição. E aí você vai lendo isso, o relato desse pai dela, que, ele foi fantástico, e mesmo encontrando dor no seu caminho e tendo todas as dificuldades, ele se apaixonou. Enfim, lógico que foi por interesse, né? Porque o pai de Sunja era bem de vida nessa época. Mas enfim, você vai ver todo o contexto que ela nasceu. E esse primeiro capítulo, pra mim, já foi muito, muito marcante. E realmente foi muito, muito bom. E foi impossível não conter as lágrimas quando vai falar desse pai dela e o nascimento de Sunja. Em 1910, a primeira Coreia que não tinha divisão. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul não existiam nessa época. A história vai se passar. É quando Sunja, ela vai ser adolescente, ela vai ter aí um certo problema, né? Ela vai se encantar, se apaixonar por um comerciante ali da época, que é do Japão. Então ele vem para a Coreia, né, fazer os seus negócios e volta para o Japão. E é relativamente perto, pelo que eu entendi no livro. A Sunja tem uma pousada da família, né? Existe uma pousada aí dessa família, que eles têm essa posse, e ela ajuda a mãe. Então, quando ela vai fazer compras, ela acaba conhecendo esse homem que vai seduzi-la, que vai fazer com que ela se apaixone por ele. Ela vai viver uma história de amor com esse homem, então, enfim, ela vai se entregar por completo até que ela engravida. E quando ela engravida, começam os problemas dela. Ela descobre que esse homem, na verdade, tem uma família no Japão. A sua mulher e suas 3 filhas. O que acontece é que Sunja, ela não vai se rebaixar a ser amante dele, né? Que é o que ele vai pedir pra ela. E ela vai dizer que não,
que ela vai criar o filho dela sozinha, mesmo com todos os desafios. Estamos falando de 1910, viu? E principalmente numa cultura oriental que é extremamente machista, principalmente naquela época. Ela vai inicialmente tentar criar esse filho sozinha. Só que uma coisa vai acontecer aí, ela vai receber um hóspede, que é um pastor. A gente vai ter muito esse viés religioso, principalmente esse lado cristão, no livro. A gente tem várias citações da Bíblia. Esse personagem traz muito essa carga, sabe? E ele percebe a situação que tá acontecendo ali. Ele foi salvo porque ele tinha tuberculose. A família de Sunja salvou esse homem, resgatou esse homem dessa doença. E aí, como forma de gratidão, o que ele vai fazer? Pra salvar a reputação de Sunja, ele vai casar com ela. E além de casar com ela, ele vai levar ela pro Japão. E aí que vai começar a nossa história, né? Porque assim, quando ela vai pro Japão, alguma coisa já tá acontecendo ali na Coreia devido à guerra. A Primeira Guerra Mundial já tá ali acontecendo em curso, né? Se eu não me engano, é a partir da Primeira Guerra Mundial que as Coreias se dividem. E aí a gente começa a ter Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul é comandada pelo Japão, se eu não me engano, tá? Pelo Japão, porque a Coreia do Sul tá muito mais próxima do Japão. E a Coreia do Norte é comandada pela Rússia. Por isso que teve essa divisão. O que acontece é que o Japão, ele vai sair, né, da Coreia do Sul. A gente tem essa parte que eles estão saindo, né, depois da Primeira Guerra Mundial eles saem e deixam a Coreia meio que independente. Só que a gente também vê nessa parte do livro como o Japão também fez colônia nas Coreias. O que ele vai fazer? Ele vai achar que a Coreia, os coreanos são inferiores. E aí a gente tem todo esse contexto também quando a Sunja vai morar no Japão com o cunhado mais a sua esposa, né? E eles são todos coreanos. E a gente vai ver essa vida, né? Essa vida difícil que eles têm. Principalmente porque os japoneses, eles hostilizavam muito e tinham muito preconceito com os coreanos. E a gente vê esse preconceito horrível que acontecia. Porque eles perseguiam realmente, mas perseguiam mesmo. O mesmo preconceito que os Estados Unidos vai ter com os negros nessa época, né? O Japão vai ter muito esse preconceito com os coreanos. Então isso é horrível. Partindo do princípio que o Japão apoiou muito o Hitler, né? A Alemanha. Então eles acreditavam que lá no Oriente, eles eram essa raça pura. O que a Alemanha também vai fazer com os judeus, o Japão também vai fazer, mas não é num nível bem menor, né? Eles não criaram campos de concentração, mas a mesma perseguição que a Alemanha fazia com os judeus, o Japão fazia com os coreanos. E a primeira parte do livro é essa. A gente conhece as origens de Sunja, seus pais, esse amor que ela vai encontrar, amor, né, que ela vai encontrar, mas que vai marcar a vida dela pra sempre, e é pra sempre mesmo. E mesmo que ela tenha dispensado esse homem rico, que poderia mudar muito a vida dela, ele vai ser uma pessoa que vai estar presente na vida dela pra sempre. Pra você entender, você precisa ler baixinho. Bom, e a segunda parte do livro vai retratar como Sunja criou os dois filhos, que vai ser o Noah e o Moza Azul. E aí a gente vai ver, gente, ainda mais acentuada a questão das Coreias, né? Começa a Segunda Guerra Mundial, né? Nesse contexto do segundo livro, começa-se a Segunda Guerra Mundial. E essa briga e essa hostilidade do Japão com os coreanos, principalmente para aqueles que vivem no Japão. A gente vai ver como a vida de Sunja é muito difícil. Como ela fez para criar os filhos. E realmente, a força da mulher vai estar muito presente aqui nesse livro, quando principalmente ela precisa criar os filhos sem nenhum apoio, e principalmente com essa perseguição do Japão acontecendo ali também para os seus filhos. E a segunda parte do livro é dos anos de 1939 a 1962. E ele vai ressaltar muito, mas muito mesmo, essa guerra civil entre japoneses e coreanos. A terceira parte do livro vai contar o período de 1962 a 1989. E aí nós temos as histórias dos netos, como essa família está. E eles estão muito bem, se eu posso dizer assim, como um pequeno spoiler, né? Porque eu preciso dizer o porquê pachinko. Eles conseguem sobreviver, sim, com certos preços também que eles vão pagar durante esses anos todos, dessa perseguição dos japoneses, e como eles vão lidar com isso, sabe? É muito, muito interessante. A gente vê como isso influenciou na criação dos filhos, dos netos, e as dores dessa família, sabe? Para se manter de pé. E com todas essas questões, sabe? Os desafios de cada geração. Mas o que essa família vai precisar lidar, principalmente, é com o preconceito. Eles vão ter marcas disso para sempre.
sempre. Nós vamos ter também famílias desfeitas por conta desse preconceito. A gente vai entender as dores deles. E o interessante dessa história é que como eles preferiam se esconder e não revelar suas origens, porque senão a perseguição para eles seria muito mais acirrada. Existem famílias aqui que vão até escolher outro modo de vida, escondendo também a sua identidade, criando uma nova identidade para fugir desse preconceito, de tudo que acontecia ali no Japão. E aí, numa narrativa incrível, um livro muito lindo, muito sensível, assim, a autora ela vai nos mostrar como essa família vai sobreviver a tudo isso, como essa família vai lidar com tudo isso. Eu acho que esse é o ponto mais incrível do livro. Você pensa que as coisas vão mudar e quando vão mudar, elas só pioram. E Sunja, ela fica viva. E ela é a principal matriarca dessa família que vai sofrer do começo ao fim. E também vai se alegrar. Principalmente quando ela vê a família dela a salvo, né, desse preconceito anos depois. E porque a sua família vai ser influente por conta dos pachinkos. Pachinkos, se você não sabe, são essas máquinas caça-níqueis que a gente conhece aqui no Brasil, mas ela é um pouquinho diferente. E os coreanos fizeram a vida no Japão com essas máquinas. Eles se deram muito bem com essas máquinas. Eles saíram, né, da vergonha, enfim, conseguiram se sustentar e ser influentes na sociedade usando os pachinkos. E aí o livro também vai contar isso, porque essa família, ela é herdeira de um pachinko, né? E isso vai virar uma rede muito grande. E aí esse vai ser um meio de sobrevivência dos coreanos no Japão. E também isso vai fazer com que o livro, né, ele atinja todas as classes, né? Ele fale sobre todas as classes. Desde os pachinkos, né, que tem alguns honestos, mas também existem os mafiosos, sim, vai ter. E também vai contar a parte da elite. Então a gente vai ter todas as classes sociais permeadas aqui, tanto do Japão como da Coreia. Na verdade, na Coreia a gente ouve muito mais falar o que tá acontecendo, né? Porque a história se passa no Japão, né? Começa na Coreia, mas se passa mais no Japão. E a gente fica sabendo o que está acontecendo com a Coreia. E a gente vê o porquê da divisão da Coreia do Sul e do Norte. A gente entende por que a Coreia do Norte tem um ditador, porque o modelo que veio do Stalin não saiu de lá até hoje. E a gente entende por que a Coreia do Sul é muito mais democrática, porque eles são mais abertos. Tem todas essas nuances que a história vai nos contar e nos ensinar. Isso é muito, muito legal. Quando um livro, ele não te conta só uma boa história, mas ele também conta uma história real que aconteceu e você fica aprendendo sobre a divisão. Que eu aprendi com esse livro. Por que existe a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Eu não sabia. E pachinko também. O que é um pachinko? Não sei o que é. Não sabia o que era. Então, o livro, ele é muito bom por conta disso. Ele vai te dar uma visão de mundo totalmente diferente, porque nós do Ocidente não temos essa realidade. E sobre a história mesmo. Eu achei muito incrível por conta disso. Bom, e eu deixo com vocês Pachinko, esse livro lindo, incrível, sensível, que conta a história também e vai contar a história dessas famílias que precisavam sobreviver a um tempo bem sombrio ali no Japão. E é um livro muito incrível, eu recomendo essa leitura. Ele vai te ajudar a descobrir e ensinar muitas coisas. Eu gostei demais. Pachinko, por enquanto, é o melhor livro lido nesse ano de 2021. Eu amei do começo ao fim. Ele é um livro que eu li assim, eu vou ler devagar pra não terminar logo, mas não tinha como, porque a história é muito, muito boa mesmo. Bom, agora é só esperar a adaptação pra TV, eu tô louco pra ver Pachinko, o que vai sair, como é que vai ser essa história. Quando sair a adaptação, eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.